meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Isso, aplauda para valer. É a palavra de Deus. Podemos nos assentar e cantemos o refrão. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. A todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. A todos pregai o Evangelho. Irmãos e irmãs, Tomé quis, mas não precisou tocar nas marcas da paixão, porque a palavra de Jesus lhe bastou. Isso nós vamos perceber e ver ao longo desta homilia, onde nós vamos nos deter um pouco e principalmente sobre o Evangelho de hoje. Vamos ver por que será que ele quis tocar, mas no momento derradeiro ele não precisou. A palavra do Senhor lhe bastou e a presença do Senhor ali foi o suficiente
para que ele proclamasse aquele ato de fé: meu Senhor e meu Deus. Daqui nós já podemos começar a nos questionar: a palavra do Senhor basta, é suficiente para que eu cresça na fé? A palavra que eu tenho escutado, a palavra que você escuta agora aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a palavra que você escuta agora acompanhando pela TV, ou pela internet, ou pelo seu aplicativo celular, ou pela rádio, essa palavra lançada pelo Senhor é suficiente para que você deixe que o seu interior se transforme? É suficiente que a palavra do Senhor seja tudo em nossa vida, que ela nos seja suficiente, de maneira que ao escutá-la eu já mude a minha atitude. Se até então era de incredulidade, que passe a ser uma atitude de quem tem fé, de quem espera em Deus, de quem espera a intervenção e presença dEle. Então, ali duas atitudes: a palavra e a presença. Tomé nem precisou deste segundo esforço, aquilo que ele queria fazer. Mas, como eu prometi, nós vamos nos deter por uns instantes no Evangelho. Então, o principal ponto dessa homilia deverá ser essa atitude de Tomé diante da palavra de Deus. Esse vai ser o principal exemplo para nós. Aqui nós vamos ver algumas atitudes de Tomé no Evangelho de hoje, mas o principal exemplo é essa atitude dele diante da palavra de Deus. Se eu perguntar qual o principal exemplo, ficaria da homilia. Se acabasse a homilia agora, qual é o principal exemplo da vida de Tomé que nós vamos nos deter nessa homilia? A sua atitude diante da palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Vamos falar um pouquinho melhor? A sua atitude diante da palavra de Deus. Esse é o principal exemplo, a principal atitude de Tomé. Mas vamos nos deter em outras, para compreendermos como ele chegou nessa última, que é exemplo para nós. Primeira atitude de Tomé no Evangelho de hoje é uma atitude de ausência. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Onde estava Tomé? Já se fez essa pergunta? Por onde andava Tomé, se aquele dia era um domingo, dia que a comunidade está reunida, ali os 12 estavam reunidos? Por onde ele andava que não estava com eles no primeiro dia da semana? Há momentos em nossa vida que também nós não estamos no lugar certo, na hora certa, e por escolha nossa. Nem no lugar certo e nem na hora certa, e por escolha nossa. Tomé não estava reunido com eles porque ele não quis. Quantas vezes nós nos ausentamos de Deus e depois reclamamos como Tomé? O que é se ausentar de Deus? Quantas vezes era o primeiro dia da semana, quantas vezes você se ausenta da Santa Missa? Quantas vezes você se ausenta da oração, se ausenta de Deus? Não estava presente. E por escolha sua, por escolha minha, a graça passa.
Essa é a primeira atitude de Tomé. Estava ausente. Primeira atitude, ausência. Eu faço uma pergunta para você, para mim. Por que estamos nos ausentando de Deus? Por que estamos nos ausentando de Deus? Falta de fé, incredulidade. Há pouco, seguirmos a lógica do Evangelho, o Mestre havia morrido numa cruz, deu a vida. Toda a esperança parece que havia se acabado, se encerrado. Então, Tomé se ausenta. Se ausenta porque estava perdendo a esperança. Se ausenta porque estava com um problema de fé. Estava com dificuldade de acreditar em tudo aquilo que ele ouviu da boca do próprio Cristo. Mas agora, que aconteceu? O que o Mestre tinha falado, ele está longe. Esta nossa ausência de Deus pode nos privar das experiências com o ressuscitado. Pode nos privar da experiência do encontro com Jesus, como Tomé foi privado nessa primeira experiência, neste primeiro domingo, neste primeiro dia da semana, que os 12 estavam reunidos, ele não estava presente. Quais são as formas em sua vida de se ausentar de Deus? Como você tem se ausentado de Deus? Você consegue identificar em alguns momentos, ou alguns momentos na sua vida que você tenha se ausentado de Deus? Talvez você esteja aqui neste santuário agora, acompanhando em casa, se ausentando de Deus. Mudou aí na Canção Nova sem querer, mas você tem se ausentado de Deus. E ainda clama, pede, exige as graças de quem está na presença, de quem estava presente aquele dia. Como eu disse, talvez você esteja aqui, mas tem se ausentado de Deus sempre em sua casa, tem se ausentado de Deus em sua paróquia. É tempo de voltar. Quem se ausenta de Deus, logo começará a se ausentar de si mesmo. Como que alguém se ausenta de si mesmo? Vai perdendo a própria identidade. Se ausenta de si mesmo quando prefere ou se perde por escolha própria, porque escolheu se ausentar, se afastar de Deus, se ausenta de si mesmo e se perde nos vícios. Talvez cigarro, ou talvez bebidas, drogas. Fica com a maconha sempre guardadinha no guarda-roupa, quando dá aquela angústia, porque você está ausente de si mesmo, porque você esteve ausente de Deus. Vai lá, dá uma tragadinha para aliviar. Como se a maconha fizesse com que você voltasse a ser presente para si mesmo, em si mesmo, ou para a presença de Deus. Não volta. Consequência: se ausenta de Deus, se ausenta de si mesmo e começa a se perder em coisas fúteis. Aqui eu disse vícios. Pode ser também na internet. Fica ali horas
na internet e a família está precisando da sua presença, mas você está ausente. Está presente para quem está ali, nomes no WhatsApp, nomes no Messenger do Facebook, aí se perde ele só o dedinho conversando, e tanta gente em casa querendo conversar, querendo a sua presença. Você estava ausente, continua ausente, reproduzindo essa atitude de Tomé. Primeira atitude, ausência. Se eu perguntar para vocês, para ver se vocês estão atentos, qual é a primeira atitude de Tomé? Aí, alguns ainda estão ausentes do santuário do Pai das Misericórdias, porque não respondeu direito. Qual é a primeira atitude? Ausência. Volta, tem gente aí ausente, hein? Tô vendo. Tem uma senhorinha ali ausente, virando o olho, dormindo. Acorda aí. Vem para a presença. Não vai ficar igual Tomé não, hein? Primeira atitude de Tomé, ausência. Quem se ausenta de Deus, se ausenta de si mesmo, se perde nos vícios, se perde em escolhas fúteis, em coisas que passam. Então, ausência. Tomé estava ausente. Por que será que Tomé estava ausente? Mas a partir dessa experiência, dessas reflexões da ausência de Tomé no Evangelho de hoje, vamos perceber a segunda atitude de Tomé presente no Evangelho de hoje. Um complexo de importância. Primeiro a ausência, agora um complexo de importância. Onde nós encontramos isso? Primeiro, diz o Evangelho, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Complexo de importância. Talvez Tomé se perguntasse, por isso que é complexo de importância: como é que o mestre que caminhou comigo, que falou aos meus ouvidos, ia aparecer justamente no momento que eu estava ausente? Não é possível. Não acredito. Não acredito em vocês. Na verdade, isso de pôr os dedos nas chagas, pôr as mãos, revela isso que eu disse agora. Não acredito. Não acredito. Eu sou importante demais para que Deus se manifeste a vocês na minha ausência. Complexo de importância. E é nessa experiência de não se conformar com o fato de que Jesus apareceu sem que ele estivesse presente, que nós podemos pensar em nossas atitudes também. Porque às vezes também nós desconfiamos porque parece que Jesus se manifesta, aparece para os outros e não a nós. Por que Jesus dá a graça para fulana, a vizinha, não dá a graça para mim? Ela não reza mais do que eu, nem vai à igreja. Como Deus pode se manifestar a ela? Como Deus pode dar graça a ela e não dar graça a mim? Eu que adoro, eu que busco, sou do apostolado da oração, sou do grupo de oração, chama Viva de Amor, sei lá, inventa aí um grupo de oração, São Miguel Arcanjo. Não posso acreditar que o Senhor se manifeste a uma pessoa que nem o busca. Complexo de importância. Vamos tomar cuidado, porque as atitudes de Tomé podem ser as nossas. Primeira atitude é a ausência. Agora essa segunda
atitude. Qual é a segunda atitude? Complexo de importância. Primeira atitude? Segunda atitude? Complexo de importância. Complexo de importância. O que nós podemos fazer, uma vez que já pensamos duas atitudes, para superar, por exemplo, essa experiência e esse desejo constante de se ausentar de Deus? Onde nós encontramos a maneira de buscar a presença, de buscá-lo, de não permanecer na ausência? Uma das experiências, além do sacrifício por excelência que é a Santa Missa, porque aquela experiência foi no primeiro dia da semana, né, um domingo, dia que não pode se ausentar, você tem que estar presente. Mas além dessas experiências, também a experiência da adoração. Você que tem uma capela perto de casa, que aí na sua paróquia tem a Capela do Santíssimo, que tal fazer a experiência de buscar essa aproximação? Buscar a oração. Se combate a ausência com a presença, então vai para a presença do Senhor que se apresenta a vós. E eu encontrei, enquanto fazia a homilia, um remédio, e aqui eu deixo uma dica: se você tem se ausentado de Deus, se você tem se ausentado da oração, e nós vimos que a principal atitude de Tomé, eu já antecipei, nós vamos chegar até ela, mas eu já antecipei, que é a atitude e a forma como ele se coloca diante da palavra, diante do Cristo que se apresenta diante dele, aquela presença. Então ele vê, ele olha. Eu encontrei esse livro do Padre Jonas, aqui, claro, Agora Meus Olhos Te Viram. Ele fala toda a atitude de Jó, depois que ele passa por todo o sofrimento, mas esse livro, ele focaliza e fala da experiência da adoração. O que você faz na adoração? Você olha, não é isso? Olha e é olhado. Ao mesmo tempo que você olha, o Senhor te olha. E se você estava naquela experiência da ausência de si mesmo, que te levou para vícios, que te levou para longe de Deus, é na adoração, é na busca da oração que você vai sendo transformado interiormente. E alguns dos títulos que serviriam de remédio, aqui nós temos um principal: transformados pela adoração. Tem um que diz: tua face, Senhor, eu busco. Será que essa não foi também a experiência de Tomé? Primeiro ele disse que queria tocar, mas lá para o final o Senhor vai aparecer, ele vai olhar e ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Ó, o olhar, transformado pelo olhar do Senhor. E ele teve o próprio olhar transformado. E aqui tem um outro subtítulo: meu Senhor e meu Deus. Aqui o padre vai falar de Maria Madalena, a experiência dela, mas de alguma forma são experiências interligadas, porque antes dessa experiência de Tomé, aconteceu essa experiência de Madalena. Aqui nós temos um remédio para vencermos isso que constantemente tem nos assolado, que foi aquela pergunta que eu fiz para vocês no início. Por que estamos nos ausentando de Deus? Uma maneira de pararmos de nos ausentar de Deus é a adoração. E aqui você tem um itinerário para rezar bem, para permanecer sempre na presença de Deus. Então, dando o remédio para essa primeira atitude, que foi da ausência, passando agora pela segunda atitude, que foi o complexo de importância. Então,
na adoração, diante do Senhor, adorando com o corpo. Se sua mente está divagando, se você chega para adorar, começa a viajar, começa a pensar nos problemas, começa a pensar no trabalho, começa a pensar no que tem que fazer, como que adora com o corpo? Se a sua mente não te obedece, faça com que seu corpo te obedeça. Então, chega lá na presença do Senhor, se ajoelhe. E ali vai passar todo complexo de importância. Deus é Deus, eu devo ser o adorador, não é isso? Deus é Deus, eu sou criatura. Eu não sou o Criador. Na presença do Senhor se dissipa todo complexo de importância. Primeira atitude de Tomé. Ok, tem gente ausente ainda. Primeira atitude de Tomé. Segunda atitude. É uma palavra mais difícil, né? Complexo de importância. Segunda atitude. Assim, esse complexo de importância revela a terceira atitude de Tomé no Evangelho de hoje. Desconfiança. Lembra que eu falei que essa palavra, se ele não vê a presença do Senhor, não pôr o dedo em suas chagas, que ele não iria acreditar? Então, terceira atitude, desconfiança. O complexo de importância era tão grande, mas tão grande em Tomé naquele momento, que ele não conseguia confiar naqueles que o tempo todo conviveu com ele. Ele não conseguia confiar nos irmãos. Pior ainda, ele não conseguia se alegrar com a alegria deles. Está vendo a consequência? A ausência, se ausenta de Deus, se ausenta de si mesmo, aí dá aquele complexo de importância, poderíamos chamar também de orgulho, e agora desconfiança. Não consegue se alegrar com a alegria do outro. Não consegue se alegrar com a graça de Deus na vida do outro. Lembra que nessa experiência da atitude do complexo de importância, nós falamos que como que ele pode fazer, realizar na vida dela e não na minha? Por que nós não nos alegramos? Por que nós deixamos que a inveja tome conta de nós, que o ciúme nos assole? Se é graça de Deus, se é a presença de Deus na vida do irmão, nós devemos nos alegrar. Mas naquele momento, Tomé não conseguiu. A alegria do outro, a alegria da vizinha, é a sua alegria? Quando sua irmã de sangue ganha uma promoção no trabalho, você se alegra com ela ou você a inveja? Tem inveja? Olho gordo, sei lá, poderíamos dizer. Tem inveja. Quer o lugar dela. Não se alegra e ainda começa a fofocar, falar mal para os outros. Ah, conseguiu isso porque ficou puxando o saco do patrão, alguma coisa. Não consegue se alegrar. Terceira atitude, podemos deixar e permitir que Deus nos transforme também, para que isso não aconteça mais, para que não aconteça a ausência, para que não aconteça o complexo de importância e para que não aconteça a desconfiança. No mundo religioso, eu que sou de uma nova comunidade, Canção Nova, desconfiado do carisma de outras comunidades. Ah, não, o meu é melhor. O meu é mais importante. Por que não me alegrar
com o novo de Deus que surge, com os novos carismas que surgem por aí, com aqueles que já existem, que são mais antigos, com as congregações, com os padres diocesanos, os de diocese. Por que não? Por causa da desconfiança. A desconfiança parecida com esta terceira atitude de Tomé. Primeira atitude. Segunda atitude, complexo de importância. Terceira atitude, desconfiança. Aqui nós entramos numa quarta atitude de Tomé, no evangelho de hoje. Lembre-se que nós estamos refletindo o evangelho de hoje. Então isso que eu estou falando aqui, você pega depois a liturgia diária, acessa, pode ler o evangelho, que eu só estou falando coisas do evangelho, que estão presentes aqui no evangelho. Autoexclusão. Então Tomé se excluiu da alegria dos outros apóstolos. Pela desconfiança, ele se excluiu. Então ele passou 8 dias de tormentos. Desde esse primeiro dia que o Senhor apareceu e ele não estava presente, até o Senhor aparecer novamente, no outro domingo, interpelá-lo. Foram dias de muita agonia, inquietação, angústia na vida de Tomé, porque como pode? Autoexclusão. E provavelmente o relacionamento com ele dele, com os apóstolos, com os outros naquela semana, provavelmente não tenha sido muito amigável. Primeiro que começou pela desconfiança, depois essa não aceitação dele, dos outros. Então as coisas começaram a desandar. Isso também acontece na família, quando você desconfia de alguém em casa, quando você desconfia do seu esposo. Aqui a experiência de Tomé foi uma semana, mas tem gente que está há anos, muitos, na experiência da desconfiança que não permite que você viva livremente o seu matrimônio, porque partiu dessa atitude, desconfiou, e pela desconfiança você vai se excluindo, e ao se excluir você se ausenta, vai se ausentando do matrimônio. Quantas vezes nós não nos permitimos confiar? E por não confiar, o relacionamento desanda, como esses 8 dias de Tomé com os apóstolos. Como essa é uma Santa Missa que nós rezamos pela família, como anda o seu relacionamento matrimonial? Como anda o seu relacionamento com os seus pais, com os filhos? É pautado na confiança? Ou será que é pautado numa desconfiança que leva à exclusão, a uma autoexclusão? Você vai se excluindo de sua família. Não tem mais diálogo, refeição junto, nem pensar, cada um escolhe, sabe o horário que o outro está e não vai depois, para ficar ausente, para se excluir, como Tomé se excluiu. Nós podemos superar isso, porque agora nós chegamos na quinta atitude.
Vamos recapitular as atitudes. Primeira atitude. Segunda atitude, complexo de importância. Terceira atitude, desconfiança. Quarta atitude, autoexclusão. Porque desconfia, se exclui. E agora nós chegamos naquela quinta atitude, que é aquela principal que eu disse no início, que é a atitude de Tomé diante da palavra. A quinta atitude de Tomé no evangelho de hoje é a escuta obediente. Repita comigo: escuta, mais uma vez, escuta obediente. Por isso, Tomé não precisou tocar nas chagas de seu Senhor. Ouvir a palavra lhe bastou. A presença lhe bastou. Aquela presença que nós falamos quando indiquei o livro falando da adoração. A presença lhe bastou. Ouvir a palavra do Senhor foi como ouvir o salmista. Ouvir a palavra, a interpelação do Senhor ali, toca aqui nas chagas. Foi como ouvir o salmista dizer: ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Porque agora ele não tinha mais dúvida. Meu Senhor e meu Deus. Por causa dessa experiência, ele venceu e superou todas aquelas atitudes negativas. Mas nós não vamos parar nelas, porque o essencial é o que nós começamos o evangelho. A atitude de Tomé diante da palavra de Deus, que foi a atitude da escuta obediente. E o que nós podemos aprender das atitudes de Tomé? Vou perguntar e já vou dar uma resposta. Qual a primeira atitude? Ausência. Então, dessa primeira atitude, nós aprendemos que nós não podemos nos ausentar de Deus. Porque quem se ausenta de Deus, se ausenta de si mesmo. Segunda atitude, complexo de importância. Eu não sou o centro do mundo. Isso nós aprendemos com essa segunda atitude de Tomé. Terceira atitude, vocês estão bem. Desconfiança. Preciso confiar no testemunho dos irmãos. O que seria de nós se nós não confiássemos no testemunho daqueles que vieram antes de nós? Os apóstolos, os bispos. O que seria de nós se hoje, em 2017, cobrássemos o Senhor, a presença dele aqui, para acreditarmos? O que seria de nós se nós não acreditássemos na sucessão apostólica que faz com que tenha o sacerdócio até hoje para celebrar o santo sacrifício da missa? Que seria de nós? Então, primeira atitude, ausência. Segunda atitude, complexo de importância. Terceira atitude, desconfiança. Aqui nós precisamos confiar no testemunho dos irmãos. Quarta atitude, autoexclusão. Quarta atitude, eu preciso participar da alegria do outro. Preciso participar da alegria dos irmãos. E a quinta atitude, que é a atitude da escuta obediente. Eu não preciso de sinais para crer. Não preciso nem que o Senhor realize milagres em minha vida. Mas eu preciso apenas da palavra do meu Senhor. Vamos repetir? Eu preciso apenas da palavra do meu Senhor. Vamos ficar em pé e dar a nossa resposta a Deus nesta homilia, dar a nossa resposta a Deus nesta Santa Missa. Peço a você que abra o seu coração, erga os seus braços por um instante para responder ao Senhor, com o coração aberto, o desejo que você tem de em tudo, em todos os momentos, fazer a vontade dEle, escutar a sua voz, escutar a sua palavra, sentir a sua presença. Cantemos. Meu Senhor
e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E peça, dai-me uma fé viva, Senhor, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, eu preciso, Senhor, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, nos meus atos, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, uma fé nova, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!